Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais no vídeo para falar sobre a classificação do Grêmio, né? Estamos na final do Campeonato Gaúcho contra o Inter, não, contra o Inter não, contra o Caxias, tivemos essa surpresinha ontem à noite, mas enfim, o Grêmio que foi sofrido, né? Como diz o título aí, sofrido, mas merecido, né? O Grêmio, se for somar os dois jogos, o Grêmio teve um tempo onde jogou muito mal, que foi o segundo tempo lá em Erechim, né? Fez um primeiro tempo muito bom. Já que na Arena, acho que o Grêmio não fez assim um super jogo, teve dificuldades, até mesmo pelos desfalques aí, por lesões, convocações, mais a lesão do Ferreira no início do jogo, né? Mas mesmo assim, com essas dificuldades todas, o Grêmio criou muitas oportunidades de gol. Se for somar os dois jogos, se isso fosse possível, né, com a situação das chances claras de gol que o Grêmio teve e as que o Ipiranga teve, era um duelo que poderia, no duelo de gols somados, se fosse, sei lá, uns 7-3, 8-3, por aí para o Grêmio, não seria exagero, porque realmente nós criamos muitas chances de gol, e no sábado mesmo a gente poderia já ter ido o primeiro tempo ali com 2-0 tranquilamente e não precisar passar por todo o sofrimento que foi as penalidades, né? Então esse talvez também seja o ponto negativo desse duelo, e não só desse duelo, algo que vem acontecendo já há alguns jogos, né? A gente está criando muitas oportunidades, está tendo um volume de jogo interessante, mas estamos falhando muito a conclusão, né? A gente, o normal seria um torcedor falar, não, tem que treinar chute a gol. Isso aí o jogador treina todos os dias, né? Não é assim que funciona, vou treinar chute a gol hoje, daí amanhã no jogo eu vou fazer o gol. Não, isso é um processo, né? O treino de futebol profissional não funciona dessa maneira, não é, vou treinar chute a gol aqui, vou fazer isso, não é mais assim, entende? É tranquilidade também, tem mérito do goleiro, óbvio, né, mas tem tranquilidade, né? E sobre o jogo em si, né, como eu falei, o Grêmio, eu acho que fez um jogo ok para bom, alguns momentos ruins, com muito nervosismo, né? O Renato que mandou a campo o Adriel no gol, né, João Pedro na lateral direita, a zaga com Bruno Alves e Bruno Vini, Reinaldo lateral esquerda, Tassiano, Bitelo, Vina, Galdino, Ferreira e Soares, né? As duas surpresas da escalação do Renato veio com o Tassiano como volante junto com o Bitelo, e aí uma surpresa que até me agradou, por mais que eu não seja um fã do Tassiano, e para mim já adianto, o Tassiano foi melhor em campo no jogo sábado, o melhor jogador do Grêmio em campo na partida, né? Mas me agradou a ideia de não ter ali um cara, um brucutu, né, como seria o Thiago Santos, e acabou acontecendo depois, né, porque o Grêmio precisava jogar, né, e ele preveu, por mais que tu fale, o time do Ipiranga não vai respeitar, vai jogar, não, chega na hora do jogo, o jogador sabe lá que está enfrentando o time grande na casa e que ele tem vantagem, então ele vai recuar um pouco. Era óbvio que o Ipiranga não vai vir atacar o Grêmio, como o Caxias também não ia jogar dentro do campo do Inter, como ontem, como jogou no Centenário. É diferente, não adianta. O papo é muito bonito, aceita muita coisa, mas ali dentro de campo é outra história, né? Então, achei interessante a ideia do Renato de colocar Tassiano e Bitelo. Poderia até ser Lucas Silva e Bitelo, de repente, né? Mas gostei dessa ideia. E Galdino, né? O Galdino, que é um caso à parte, nós vamos falar durante esse vídeo, né, que também é surpresa ter entrado ali, né? E o resto era meio que se esperava, né? Vina, o próprio Ferreira, né? Com as lesões, era meio óbvio que o Ferreira ia jogar, né? Então, isso aí, no primeiro tempo a gente criou algumas oportunidades, tivemos a lesão do Ferreira, primeiro tempo que acabou não com várias, mas um pequeno chiadeira ali do torcedor, né? E o segundo tempo, o Renato tirou o Galdino, que foi muito mal no jogo. Olha, a gente vendo o Galdino jogar e lembrando um pouco dele na Tombense, o que ele tinha, né? Aquele jogador que puxa para a perna esquerda, bate bem, fez alguns golaços na Série B ano passado,
né? Já tem gol esse ano na camisa do Grêmio, mas também já tem pênalti perdido, né? O que a gente vê nele? É a primeira experiência dele num grande clube, né? Ele até chorou lá quando fez o gol com o São José, chorou na entrevista, que era a primeira oportunidade dele num grande clube, que ele batalhou a vida toda por isso, né? E eu não vou cravar aqui que ele não é um jogador para grande clube, mas não é o primeiro jogo que ele erra um lance, ele erra o primeiro lance no jogo e ali a torcida dá uma chiadinha porque já não é muito contente com ele. Aí ele tenta mais um lance, erra também e aí ele acaba pro jogo, ele acaba psicologicamente pro jogo, passa a errar tudo que faz, começa a querer jogar de primeira e daí erra. Teve aquela conclusão que numa situação normal, o jogador tem que chutar aquela bola no mínimo em gol, nem raspando foi a bola, tipo na pequena, na linha, na meia lua da área, na perna boa, sozinho, sem aperto de marcação, né, ele errar aquela finalização. Então aquilo ali vai somando, ele vai errando, 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 sem confiança. Eu não sei, né, o que vai acontecer. Talvez realmente tenha sido uma aposta que vai dar errado, né? A gente está recém entrando em abril, nem entramos ainda, e tu já cravar que um jogador não vai dar certo, às vezes pode ser um pouco perigoso. Mas a impressão que a gente tem é essa, que pô, ele pode ter alguns predicados interessantes, como o chute, até às vezes acha alguns passes bons, né? Mas talvez psicologicamente ele realmente não esteja pronto para jogar num clube grande, com a cobrança de com a torcida. Lá na Tom se jogava praticamente sem torcida, né? E está sentindo bastante essa situação dentro de campo. Até durante a transmissão a gente viu o Renato gritando com ele, pedindo calma para ele, porque realmente ele parece que quando comete o primeiro erro, ele afunda ali dentro de campo como jogador, né? E aí, por esse primeiro tempo tão ruim do Galdino, o Renato veio com o Thiago Santos para adiantar, obviamente, o Bitelo. E aí começou aquela situação que a gente já conhece, né? O Thiago Santos é um jogador que o torcedor gremista não aguenta mais ver. Não aguenta mais ver nem dentro de campo, não aguenta mais ver no elenco. Quando sai a lista dos relacionados e tá lá o nome Thiago Santos, o torcedor do Grêmio não aguenta mais. E tem outros jogadores que também se enquadram nessa situação, né? E aí, a situação do Thiago Santos vai ser um vídeo à parte que eu vou fazer amanhã provavelmente, né? E aí entra o Thiago Santos, o Grêmio perde um pouco do toque de bola no meio campo, na parte da saída de bola, principalmente, né? Ganha com o avanço do Bitelo, mas perde com essa situação do Thiago Santos, né? E é no lance até que ele está envolvido que sai o gol do Ipiranga, né? Ele pega a bola livre, começa a ser cercado por jogadores do Ipiranga, começa a ficar sem passe e ele começa a ficar sem solução, porque ele não é um cara que tem uma qualidade técnica para achar soluções em campo. Ele vira de costa, recua a bola no aperto para o Bruno Alves, que também erra, porque já domina, querendo adiantar a bola por causa da marcação, chegava perto, adianta demais, perde. Aí o Ipiranga rouba a bola, tem uma troca de passe ali, o jogador, nem lembro quem fez o gol do Ipiranga, chuta, a bola desvia no Bruno Vini e aí fica sem chances para o Adriel pegar. E dali em diante, cada vez que o Thiago Santos pegava na bola, a torcida vaiava. E aí aquilo, né? Quando ele entrou, a torcida provavelmente não vaiou, mas queria. Aí depois que tá perdendo, aí foi pro brejo tudo, né? E aí a impressão que a gente tinha mesmo dentro de campo é que não ia dar, né? Porque não parecia que haveria alguma solução. Felizmente não demorou muito, o Grêmio conseguiu empatar num lance de bola parada, tem uma troca de passe, a bola vai pro Bitelo, o Bitelo cruza de esquerda para a área, cruza não, né? Dá um chuveirinho para a área de esquerda, o Tassiano antecipa o goleiro, que cometeu talvez esse único erro dele na partida, ele faz o gol de cabeça e ali o Renato tem ali aquele roupante de coragem dele, onde ele tira o Thiago Santos com 20 e poucos minutos em campo que ele estava, e tira o Tassiano, não tira o Thiago Santos, né? E começa a colocar jogadores para criar, entrou Diego Souza, entrou Gustavinho, enfim, começou a entrar jogadores, o Zinho tinha entrado já no lugar do Ferreira, que foi uma escolha para mim acertada,
né? E aí começa essa situação, e aí o Grêmio continua pressionando, 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 de praticamente eliminado, o Grêmio passou, como conseguiu empatar rápido, passou a realmente estar vivo no jogo, e aí depois numa jogada no escanteio, Cristaldo cobra curto pro Reinaldo, Cristaldo passa e o Grêmio fica em vantagem numérica contra um marcador só do Ipiranga, que fica naquele meio termo entre fechar um possível cruzamento do Reinaldo e marcar o Cristaldo. Ele fica nesse meio do caminho, Reinaldo cruza e Bruno Alves faz de cabeça 2-1, podendo levar ali o jogo para os pênaltis. Daí em diante o Grêmio até tem mais oportunidades, não muitas, porque o jogo fica bem tenso, fica bem confuso, né? E aí nas penalidades a gente conseguiu vencer. O Reinaldo perdeu o primeiro pênalti, bateu buscando o ângulo lá, acertou a trave. Depois o jogador do Ipiranga, o Gedeilson, também acerta a trave. E aí os jogadores do Grêmio de Ipiranga vão acertando, né? Do Grêmio bate o Cristaldo, faz o primeiro gol. O Bitelo depois fez também. O Soares, que deu aquele torcida meio, né? Será que ele vai errar mais um pênalti? Não, bateu muito bem, bem no canto. O goleiro foi nela, mas não tinha como chegar. Aí o Adriel faz a defesa no primeiro pênalti e o Diego Souza tem a oportunidade de fechar a cobrança, fechar o jogo, e aí bate também na trave, né? Aí depois disso o Bruno Alves marca, o Gustavinho marca, e aí o Adriel pega a penalidade derradeira ali para levar o Grêmio para mais uma final de Campeonato Gaúcho contra o Caxias, dessa vez querendo conquistar o hexacampeonato. Grêmio treina a semana toda agora, visando esse primeiro jogo da final. Final já sábado, às 4h30 da tarde, no Estádio Centenário, em Caxias. E o Grêmio vai trabalhar a semana toda aí para ter, de repente, o Cristaldo de volta. E tem certamente as voltas de Carvalho e Vila Sante, que retornam dos compromissos com as suas seleções. Tá certo? Wagner Romero, falando de Grêmio Nada Mais. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos. Feito!